como intercessão. O que significa isso? Quando pedimos a Deus por alguém, Deus nos atende. A primeira leitura é muito clara da existência, da impertinência, do atrevimento de Abraão. Sodoma e Gomorra, a história de Sodoma e Gomorra, eram duas cidades que estavam muito no pecado. Quem sabe muito parecido com o que hoje vivemos. Muita fofoca, muita maledicência, muita violência. E Deus resolveu exterminar aquelas cidades para começar de novo. Abraão então começou a interceder por aquele povo. Mas Senhor, pelo menos 50 justos tem nessa cidade. Depois desses 50, o Senhor ainda exterminaria as cidades? Deus falou para ele, não, Abraão, se tiver 50, não. Mas Abraão sabia que era quase impossível ter uns 50. Ele falou, mas Senhor, se tiver um pouquinho menos, 45. Não, também não extermino. Abraão foi insistindo mais, ele começou lá em cima e foi abaixando. E 30, Senhor? Também não. 20? Não. Por fim ele falou, 10 então, Senhor. 10. Se tiver 10, o Senhor ainda extermina a cidade? Deus falou, se tiver 10 justos, eu não extermino a cidade. Não extermino a cidade. Mas a cidade foi exterminada, porque não tinha os 10 justos. Não tinha os 10. Mas Abraão procurou insistir, intercedeu por aquele povo no limite. Intercedeu por aquele povo o que pôde, para que houvesse a salvação naquele lugar. A mesma forma é a intercessão de Nossa Senhora para cada um de nós. Ela persiste. Ela persiste no um. E até aquele um, de repente, que está lá, que ainda tem chance, ela vai ainda dar um jeito de salvar. Quando rezamos, né? Na hora de nossa morte, amém? Rezamos o terço, né? Se até na hora da nossa morte se arrependermos, e se formos abençoados, se formos ungidos, se formos um devoto de Nossa Senhora, nós ganharemos a salvação pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão da mãe junto a seu filho. Essa intercessão começou lá na festa, nas bodas de Canaã. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, ainda nem sabia se podia fazer um milagre tão grande. E ela pediu, não, ela não pediu, ela ordenou, eles não têm mais vinho, eles não têm. Então, Jesus até deu aquela reclamadinha, mas e daí? O que eu vou fazer com essa história? O que a Nossa Senhora fez? Mandou os serventes encher a saca de água, confiando que o filho faria algo assim. Porque não poderia faltar vinho numa festa de casamento, a vergonha ia ser muito grande para aqueles noivos. E Jesus então transformou a água em vinho. A segunda leitura de São Paulo fala que nós éramos pecadores, éramos condenados, mas fomos justificados pela morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação necessária, pagou o preço necessário para a nossa salvação. Cada um de nós que estamos aqui nessa igreja, cada um de nós temos um preço muito alto. Nós fomos pagos por um preço muito alto, por o sangue de Jesus Cristo. Não foi por um precinho qualquer, não. Foi a morte de Jesus Cristo, o sangue derramado na cruz para a nossa salvação. Ele pagou esse preço. Porque o demônio queria tomar-nos por completo, mas o Senhor pagou esse preço ao morrer na cruz. Chegamos ao Evangelho. Jesus estava rezando no determinado lugar. Jesus rezava, e rezava bastante. Jesus rezava muito. Ele subia aos montes para rezar e ele suava sangue nas suas orações. Eram intensas orações do Senhor Jesus. Ele nem precisava rezar tanto, mas ele clamava ao Pai com toda a veemência, clamava ao Pai com toda a autoridade, ele clamava ao Pai constantemente. Porque ele precisava orar, porque ele tinha que interceder pelos seus. Então os discípulos chegaram até ele perguntou, Senhor, o Senhor reza tanto? Nos ensina a rezar como o Senhor reza? Não é que os discípulos não sabiam rezar, porque eles rezavam. O Torá, né? Eles eram judeus, eles proclamavam todos os dias a palavra de Deus, a palavra de Moisés, a palavra de Abraão. Mas eles viam a forma que Jesus orava era diferente. Era uma forma de intimidade com Deus. Jesus tinha intimidade com Deus, eles queriam essa intimidade.
Eles não queriam só uma oração pronunciada, uma oração dita. Eles queriam uma intimidade. E na verdade, a oração realmente é essa intimidade com o Senhor. Jesus então ensinou para eles uma oração que nós todos devemos seguir. Na oração do Pai Nosso, tem alguns pedidos que nós fazemos a Deus. Se a gente prestar bem atenção na oração do Pai Nosso, como ela é importante, né? Vamos ver os pedidos que tem na oração. Nós começamos dizendo o seguinte: Pai Nosso que está do céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro pedido: venha a nós o vosso reino. Isto. Nós pedimos que venha até nós o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, mas que seja feita a vontade de Deus. Não as nossas vontades, mas a vontade de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós queremos que aconteça o que nós queremos, o que nós planejamos, mas tem que ser feita a vontade de Deus. Vamos lá? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Segundo, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. Amanhã existe? Não. Nós temos hoje. Passado existe? Já passou. Nós temos hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Nós rezamos o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. E vem uma outra partezinha aqui que aí é complicado um pouquinho. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que sempre é assim? Será que sempre nós perdoamos e as pessoas assim como o Pai nos perdoa? Será que nós fazemos isso? Perdoa, assim como nós perdoamos, que mais a raça Pai Nosso? Qual a Pai da ação? Quem nos tem ofendido, não nos deixei cair em tentação. Que nós não caiamos em tentação. A tentação da fofoca, a tentação da falta de perdão, a tentação do ódio, a tentação do querer, do poder, né? E livrai-nos do mal. São pedidos que nós fazemos na oração. Se nós seguíssemos a oração, foi por isso que Jesus ensinou essa oração para os apóstolos. Se a gente viver o Pai Nosso em nossa vida, nós estamos sendo cristãos autênticos e vamos ser felizes. Se nós vivemos o Pai Nosso como realmente tem que ser. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas o Evangelho termina dizendo o seguinte: que nós devemos orar constantemente e pedir constantemente. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que o Tiago precisa. Deus sabe o que a Betina precisa. Deus sabe o que cada um de nós precisamos. Deus sabe, conhece nós, conhece nosso interior, nosso pensamento. Ele conhece. Mas é preciso que eu peça. É preciso que eu diga com minhas próprias palavras. A mesma forma, quando Jesus chegou no cego, olhou para o cego e viu que ele era cego, né? Mas perguntou: o que se quer? O que se quer que eu faça para você? Que eu veja. Imediatamente ele foi curado. Mas é preciso que eu tenha, através da oração, essa impertinência de pedir. Igual Abraão teve de pedir. Né? O Evangelho fala se de repente Deus não atender porque Ele gosta dos nossos olhos, vai atender pela insistência da oração. Os nossos pedidos são atendidos pela insistência da oração. Não adianta eu fazer uma oraçãozinha simples aqui: ó, Senhor, faz alguma coisa para mim. Não, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir, eu tenho que insistir. Para que na hora que Deus quiser, Ele faça acontecer aquela graça. Mas na hora que Ele quiser, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Eu quero um carro, opa, eu quero... Então, Senhor, dá um jeito. O Senhor falou que tudo que a gente pedir, você nos dá. Eu quero um carro. Mas, Carlão, reze, trabalhe principalmente, mas reze, clame, para que venha essa bênção, essa graça em tua vida. Tem uma frase que fala que nada cai do céu. Na verdade, cai do céu.
as bênçãos caem do céu, mas é preciso que a gente lute para conseguir aquilo que nós precisamos. Mas a palavra de Deus é que aquele que pedir, insistir, recebe. Ou seja, resumindo, a oração, ela vai ter resposta na hora de Deus, não na nossa hora. Então, orar é necessário, não só para pedir. No Pai Nosso nós pedimos, mas devemos depois rezar, orar para também agradecer aquilo que Deus faz em nossa vida. 10 leprosos caminhando, clamaram pelo Senhor, cura no Senhor, o Senhor curou os 10. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Apenas um voltou para agradecer. Apenas um. Dos 10 curados. Porque nós temos, infelizmente, esse costume ingrato. Pedimos, recebemos, e quando recebemos, esquecemos. Pessoas fazem novenas e novenas para alcançar uma graça. Alcançou a graça, não precisa mais da igreja. Acabou, não precisa mais rezar. Alcancei a graça. Nós temos que estar atento que Deus um dia vai pedir-nos, vai nos cobrar desse afastamento. É preciso sempre agradecer. Então, meus queridos, para a gente terminar nossa mensagem de hoje, a oração é uma intimidade com Deus. E nós temos que ser íntimos desse Deus. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor todos os dias de nossa vida, através da oração. Tem diversas formas de oração. Podemos rezar o Santo Terço, podemos rezar o Terço de Nossa Senhora, que é o mais importante, tem o Terço da Misericórdia, tem várias orações, a Palavra de Deus, mas a gente precisa tirar um tempo para Deus, um tempo precioso para Deus. Deus nos dá 24 horas por dia, 24 horas. Será que não é possível tirarmos 10 minutos, 1 hora para rezar? Será que não é possível? Será que não sobra para a gente um tempinho para se dedicar a esse Deus? Muitas pessoas falam que não tem tempo. Muitas pessoas falam que não tem tempo de rezar. Eu imagino o seguinte, chegar na porta do céu, quando chegarmos lá, daí, rezou um pouquinho? Pois é, Deus, não tivemos tempo. Não tive tempo. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que pescar, eu tinha que isso e aquilo, mas não deu tempo de rezar. E daí? O que nós vamos ouvir de Deus? Deus tem que ser o primeiro em nossa vida. Está ouvindo, criançada? Deus tem que ser primeiro em nossa vida. Deus tem que ser primeiro, antes do pai e da mãe, antes do marido e da mulher, antes de qualquer coisa, tem que ser Deus em nossa vida. Há muitas desculpas para a gente não ir na celebração, às vezes na missa, né? Chegou o vizinho em casa, chegou isso em casa, não deu tempo, tal. Nós não estamos colocando Deus como primeiro em nossa vida. Nós não estamos colocando Deus como a principal coisa na nossa vida. Qual é o primeiro mandamento? Vocês que fizeram catequese agora, os outros já fizeram catequese há algum tempo. Qual é o primeiro mandamento? Me ajuda aí. Fala em voz alta. Primeiro mandamento, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí então. Esse é o primeiro e maior mandamento de tudo. Deus tem que estar acima de tudo. E quando a gente reza, significa que nós estamos colocando Deus acima de tudo realmente. Deus está sendo o principal da nossa vida. E é isso que tem que ser. Pedir e recebereis. Quem pede, recebe. Quem não pede, não ganha nada. Se queremos as bênçãos de Deus, nós temos que ser como Abraão, insistente e pertinente na oração. Isso tem que ser o nosso compromisso com Deus. O que nós queremos na nossa vida tem que ser através da nossa oração, da nossa intimidade com Deus. Porque do contrário, meus queridos, não vamos alcançar nada. Deus está vendo o que você precisa, mas não vai fazer porque você não está pedindo. Então está tudo certo. Então está tudo resolvido. Se você não pede, está tudo resolvido. E eu só ganho, só recebo aquilo que eu peço de Deus. Que possamos então se voltar a esse Deus de todo o coração, de todo amor, e clamarmos a Ele, principalmente a sua misericórdia através das orações. Nós precisamos de Deus. Rezando, orando, já está difícil? Imagine
se a gente não rezar. Como é que ficam as coisas? Como que ficaria a situação? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio